Olá, bom dia a todos, buenos dias, como é que vocês estão? Tudo bom? Bom, hoje nós vamos revisar, tá? Vou explicar um pouco mais sobre o nosso assunto do mês, tá bom? Que é discurso direto e discurso indireto, tá? Então, vamos começar a nossa aula. Bom, discurso direto ou discurso ou estilo direto, né? Quando a gente fala em discurso ou estilo direto e indireto, nós estamos falando sobre diálogos, tá? Sobre falas, sobre a maneira como nós traduzimos ou nós reproduzimos os diálogos, as falas das pessoas, tá? Quando eu falo em estilo ou discurso direto, o que significa o discurso direto? Se reproduce el mensaje de forma literal, aparece entre comillas e se introduce com verbo declarativo, afirmar, señalar e indicar. Como eu disse, quando nós estamos falando de discurso direto e discurso indireto, nós estamos falando de diálogos, de falas, de conversas entre pessoas. Aí existem as duas maneiras: a forma direta, que é quando o diálogo, a fala da pessoa, a conversa da pessoa, ela é reproduzida da maneira como a pessoa falou, tá? Então, existem algumas características, por exemplo, está sempre em primeira pessoa, tem que ser reproduzido exatamente no tempo em que a pessoa falou. Então, são essas as características e vem sempre entre aspas ou entre comillas, tá? Então, aí algumas características do discurso direto. Bom, no discurso direto, a gente vai ver aqui a tabela para que vocês possam entender melhor os tempos verbais que acontecem, que é essa reprodução da fala, e as transformações que a gente faz do discurso direto para o discurso indireto. Temos aqui, no estilo direto, tá? No estilo direto, né? Presente, nós temos uma frase aqui, uma oração no presente. Esta fala bem aqui, esta afirmativa. Quando eu digo, soy vuestra professora, né? Soy vuestra professora. O que foi que eu disse? Eu sou sua professora ou a vossa professora. Então, foi uma fala minha. Aqui tá o que? Indicando diretamente, né? Essa reprodução tá de forma direta. Primeira pessoa, presente, tá? Primeira pessoa do indicativo, presente do indicativo. Bom, se eu quero transformar essa fala, alguém me escutou, vocês, por exemplo, me escutaram eu dizendo, soy vuestra professora. Você vai reproduzir a minha fala de forma indireta. Como é que você faz? Primeiro você analisa o tempo verbal. Qual é o tempo verbal? Presente, não é isso? Presente. Você vai transformá-lo para um imperfeito. Se a minha fala está no presente do indicativo, quando você for reproduzi-la no indireto, você vai passá-la para o imperfeito. O verbo aqui que está no presente do indicativo é o sublinhado soy. Você vai transformá-lo em imperfeito. Era. Ella dijo, ou então tu pode colocar dijo que era su professora, tá? Soy vuestra professora. Ella dijo que era su professora. Então, você transformou do estilo direto para o estilo indireto. É importante que você analise esses pontos. Tempo verbal, pessoa do verbo e os demonstrativos. São os 3 pontos mais importantes para você transformar uma fala no discurso direto para uma fala no discurso indireto. Vamos lá para os outros pontos. Bom, se a fala do discurso direto está no pretérito perfeito, nós temos aqui he passado, é um verbo que está conjugado no pretérito perfeito, né? He passado todo el dia trabajando. Eu tenho passado todo o dia trabalhando. Você vai transformá-lo. Ou você coloca ele no pluscuamperfeito, ou você coloca ele no indefinido. Como vocês ainda não conhecem o pluscuamperfeito, ou talvez conheçam, né, mas eu ainda não passei esse conteúdo para vocês, você usa o indefinido, como se queda. La frase, he passado todo el día trabajando, vai transformá-lo.
dijo que había pasado todo el día trabajando. Ou então, dijo que passou todo el día trabajando. Se a minha fala tá no indefinido, se eu digo passei todo el día de ayer estudiando, passei todo o dia de ontem estudando. Pronto, tá aqui a minha fala. Se ele tá no indefinido, indicado bem aqui pelo verbo passei, que está conjugado no indefinido, você vai usar ou o pluscuamperfecto ou o indefinido. Como se queda? Ella dijo que había pasado todo el día de ayer trabajando. Ou então, ella dijo que passou todo el día de ayer trabajando. Certo? Então, você faz dessa forma, ok? Bom, se está no imperfeito, né? O discurso estilo direto está no imperfeito. Era uma mulher misteriosa. Eu era uma mulher misteriosa. Como se queda? Ella dijo que era uma mulher misteriosa. Se está no imperfeito, continua no imperfeito, tá? Perífrases, né, do verbo ir, mais o presente, mais a partículazinha a, mais o infinitivo. Voy a hacer un viaje. Se está no presente, você coloca no imperfeito, tá? O que você vai continuar a mesma é a perífrasezinha, um verbo ir, que está no presente, você vai colocar no imperfeito. Ella dijo que iba a hacer un viaje. Se está no futuro, haré un viaje el próximo año. Haré un viaje el próximo año. Eu farei uma viagem próximo ano. Foi essa a minha fala. Como é que você vai colocar? Se está no futuro, você coloca no condicional, no condicional simples, tá? Dijo que haría un viaje próximo año, tá? Los marcadores de tiempo y lugar que complementan la oración de maneira directa ou indirecta. Um outro ponto. O primeiro ponto, você vai observar os tempos verbais, tá? Seguindo aquela tabela lá. O segundo ponto é observar os marcadores de tempo e de lugar, ok? Se no estilo direto a fala está, por exemplo, aqui, tá? Se você usou esse marcador de lugar aqui, para você colocar no estilo indireto, você vai usar qual marcador de lugar? Allí. Se está usando este, você vai usar no estilo indireto esse ou aquele. Se está marcando que foi anoche, você vai colocar no estilo indireto ou no estilo indireto a la noche anterior. E assim você complementa ou completa a frase. Bom, ayer, que é ontem, né? Para você transformar no estilo indireto, el día anterior. Esta mañana, tu vas a transformar en el estilo indirecto, aquella mañana. El mes pasado, en el mes anterior. Dessa forma, tá? Bom, hoy, ese día o aquel día. Mañana, al día siguiente. El próximo lunes, el lunes siguiente. Bom, exemplos de discurso direto. Vamos ver aqui alguns diálogos no discurso direto para você poder entender melhor. Se realiza um discurso, um diálogo, e está depois de 2 pontos. José, aqui significa que é a fala de José. Você identifica a pessoa no diálogo, no discurso direto, identifica a pessoa e transcreva a fala da pessoa da maneira como ela falou, tá? Na pessoa dela, que é em primeira pessoa, no tempo verbal que ela usou, no marcador temporal e de lugar que ela usou, se assim tiver, ok? Bom, vamos lá. José, que tal está a comida? O que foi que José falou? Que tal está a comida, né? Então, é a fala de José, da maneira que ele falou. Mário, que Mário falou? Está muito caliente, pero sabe muito bem, tá? José dijo, perfecto, com uma cerveja fria quedará bem. Melhor ideia não tuviste. Então, tá aqui as duas pessoas conversando. Então, tá a transcrição do diálogo aconteceu da maneira como eles falaram, ok? Bom, no discurso indireto,
tá? Vamos lá. O discurso indireto pode ser de dois tipos: discurso direto em presente e discurso direto em passado. No caso, se tu colocar no presente, se tu for transcrever o diálogo para o discurso direto no presente, tu só vai mudar a pessoa, que era em primeira pessoa, tu vai colocar em terceira pessoa, tá certo? Se tiver os demonstrativos, que são os marcadores de lugar e de tempo, aí tu também muda, tá bom? Vamos lá. Pronto. Aqui, né? Aqui se expressa o que está passando, acaba de passar, pero em terceira persona, como eu disse. Eu acabei de ver um acontecimento ali e eu vou transcrever aquele acontecimento no mesmo ou um pouquinho depois do momento em que ele aconteceu. Eu não mudo o tempo verbal, só mudo a pessoa que falou, que era em primeira pessoa, vai passar a ser em terceira pessoa. Por exemplo, se o Eduardo estivesse lá comendo carne, né? Eu como carne, como se queira. Eduardo come carne. Él come carne. ¿Por qué no trabajas directo en su casa? El dinero está en el escritorio. La comida está en la mesa. La tarjeta es de presentación. Usted no está trabajando. No discurso indireto no passado. Comprou seu alimento en el trabajo. Veja bem, como que foi transformada essa frase? Como é que eu digo? Tá? Vamos lá, primeiro comparando os dois discursos. Eu comprei mi alimento en el trabajo. Você escutou o que foi que eu disse. O que você vai fazer? Ella dijo que compró su alimento en el trabajo. Dessa forma. Él trabajó en su casa. Se eu disse assim, eu trabajé en mi casa, você escutou e você vai dizer o quê? Él dijo que trabajó en su casa, né? Él entrenó en su juventud. Se eu disse assim, eu entrené en mi juventud, você escutou e você vai transcrever o meu diálogo. Ella dijo que trabajó en su juventud. E da mesma forma com os demais. Ayer se rompió su cama. Lavó su cobija com jabón. E aí por aí vai, ok? Bom, a atividade que você vai fazer hoje é prática, tá? Como na outra você já elaborou as orações, eu espero que tenha elaborado. Inclusive, quem puder, é importante mandar no meu privado, tá bom? Então mandem para eu dar uma conferida já, tá certo? Bom, o que você vai fazer? Elaborar um diálogo entre duas ou mais pessoas, tá? Elabore uma conversa, não sei, escolha um tema e converse com alguém sobre esse tema. Transcreva essa conversa no direto, que eu coloquei lá. Tem o nome da pessoa, 2 pontinhos e o que a pessoa falou. E aí vai lá e aí você vai desenvolvendo o seu diálogo. Depois que você elaborar este diálogo, por favor, escolha um tema legal, tá? Pode ser qualquer tema, fica livre. Escolha um tema legal, tá bom? E não faça uma coisinha pequena de 2, 3 linhas, não. Elaborem um diálogo de pelo menos umas 10, 15 linhas, tá bom? Para ficar uma coisa bem feita. Fez isso, você vai transformar esse diálogo em discurso indireto, que daí já vai dar um texto, não é verdade? Daí você vai transformar esse diálogo em um texto e aí você vai fazer a sua interpretação desse diálogo. Não esqueçam de mudar tempo verbal, pessoa e os marcadores de tempo e de lugar, se houver, ok? É isso por hoje. Grande beijo, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia. Boa tarefa, por favor, caprichem na letra, na elaboração, tá bom? Beijo, amores, fiquem com Deus.